Terminamos essa semana, no começo da semana, segunda, terminamos uma série chamada Apocalipse para hoje, tá? Foi uma bênção, foi maravilhoso, tá no YouTube, as pessoas já estão curtindo. Ontem eu recebi muitos elogios, falando, pastor, eu aprendi muito, foi uma bênção. Mandaram umas mensagens para mim, para o WhatsApp, falando que seria bom se tivesse outros estudos parecidos. Mas foi uma grande bênção. Glória a Deus por isso, amém? Tina Linda também terminamos. Tá aí. Tina Linda tá aí. Oi, Tina. Tudo bem, querida? E foi maravilhoso. Agora eu espero que você vá lá até o YouTube, você compartilhe, você se inscreva no canal, amém? E hoje nós estamos com um tema um pouco diferente, mas quase que uma sequência daquilo que nós falamos nos últimos capítulos de Apocalipse, tá? Efésios capítulo 3, versículo 10 diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Significa que Deus tem uma sabedoria de muitas formas. Ele é muito criativo. E eu vou falar um pouquinho sobre o Éden. Eu quero começar com essa criatividade de Deus. Mas primeiramente vamos orar. Amém, pastor? Amém. Vamos orar. Vamos Pastor, fala por aí. Glória a Deus. Amém. Bendito eterno Deus. Amém, Jesus. Somos gratos a Ti, Senhor. Sim, Senhor. Obrigado, Jesus. Muito agradecidos, Pai, por mais um dia, Pai. Senhor, que tu cuida. Por mais uma semana, meu Deus, Amém. que, Senhor, tivemos tantas situações. Amém. Como a pastora disse, alguns hoje estiveram alegres, outros tristes, outros descansando. Sim, mas o Senhor está conosco. Amém. Essa é a nossa garantia. Glória a Deus. E que o Senhor possa alcançar a cada um, meu Deus, que está, Senhor, no seu lar, Pai amado. Amém. Juntamente, Senhor, com a sua família, ou até no momento, Senhor, aonde possa ter havido algum tipo de dificuldade, Senhor, de solidão, mas Tu és, Senhor, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Glória a Deus. E o Senhor tem nos transportado, Pai amado, para entendermos o Seu propósito, a Sua vontade, Pai, que é perfeita. Sim, meu Pai. E nós temos discorrido, Pai amado, a Tua palavra, Senhor, nesses 120 dias, Pai. Glória a Deus. 120 dias, Senhor, pregando a Tua palavra, Senhor, nesse canal, Senhor. Usando, Senhor, meu Deus, Senhor, os canais do Facebook, Pai amado, da igreja, o nosso, Pai amado, e também o YouTube. Te agradecemos tudo, Pai. Conhecemos pessoas novas e isso tem sido maravilhoso, Pai. Senhor, revemos, Senhor, pessoas que tínhamos perdido o contato, Pai. E, Senhor, tudo isso nos agrada muito. Alcançamos irmãos que estão fora do país, Pai. E isso, Senhor, é maravilhoso. E hoje, Senhor, nós, Senhor, seremos reposicionados no jardim da adoração, Pai. Esse é o tema, Senhor, que o Senhor concedeu à Tua serva, Pai. Então, Senhor, nos abençoa, nos ajuda, Pai. Ajuda, Senhor, cada um, Pai. Entra nos lares, Pai, onde houve tristeza, meu Deus, que a Tua presença, Senhor. Amém. Meu Deus, porque lá, Senhor, no livro de Esdras, Senhor, nos diz o seguinte, Pai, que a alegria do Senhor, no capítulo 8, versículo 10, é a nossa força. Senhor, traga, Senhor, sua alegria sobre esses lares, sobre os casamentos, sobre os relacionamentos familiares. Tira, Senhor, meu Deus, toda a confusão, Pai. E traga, Senhor, a Tua graça, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Então opera, Senhor, meu Deus, nesta noite, Pai. Não sabemos, Senhor, quantos hão de ser alcançados, Senhor, agora, Senhor, ao vivo e posteriormente. Mas, meu Deus, aonde chegar essa palavra, aonde chegar essa ministração, haja cura, haja libertação, haja transformação. Haja mudanças, meu Deus. Abra os céus, Pai amado. Dá um divisor de tempos para essas pessoas. O antes e o depois. E que eles possam viver, Senhor, a Tua vontade, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero começar dizendo assim para nós. Gente, como Deus é criativo, né? Eu falei uns dias atrás aí, falei sobre os milhões e milhões de tipos de animais que nós temos, né? De animais pequenos, grandes, de todos os tamanhos, de todas as formas, de todas as cores. Falei sobre as flores, quantos tipos de flores nós temos, quanto tipo de folhas, né? Quantas coisas Deus fez e como Deus tem uma multiforme sabedoria, né? E graça.
quando o Senhor fala de multiforme sabedoria, é que ele pode agir de todas as formas, de acordo com a sabedoria dele. E hoje nós vamos falar sobre o caminho do Éden. E como Deus, ele é organizado, ele é ordeiro, né? E como Deus prepara as coisas. Por isso que ele fala assim, eu sou alfa e eu sou ômega, eu sou princípio, eu sou o fim de todas as coisas. Quer dizer, antes de nós pensarmos, o Senhor já sabe o que nós vamos pensar. Antes de você falar, o Senhor já sabe o que está dentro da sua boca, né? Então ele conhece os nossos pensamentos, ele sabe desde quando nós fomos criados lá no ventre da nossa mãe, até o último dia da nossa vida, tudo está no controle de Deus. E aí eu quero começar aqui já que tudo está no controle de Deus, eu vou começar com o versículo 1 e capítulo 1 de Gênesis. Então eu quero dizer isso para vocês, que Deus tem uma multiforme sabedoria. E ele cria as coisas. A Bíblia fala assim que ele chama as coisas à existência. E ele quer mostrar para nós esta sabedoria. E para quando ele mostra para nós essa sabedoria, principados e potestades ficam sabendo através de nós. Olha lá o que fala nesse versículo que eu li um pouquinho antes. Para que agora, pela igreja, por nós, por mim, por você, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Quer dizer, tem coisas que Deus... Está lá em Efésios capítulo 3, versículo 10. Tem coisas que Deus revela para nós e que os anjos ficam sabendo através de nós. Olha só que interessante. Tem coisas que Deus revela para você. Os anjos ficam sabendo na hora que eles estão sendo ordenados. A Bíblia fala que Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Então, para ele dar ordem, o anjo não é onisciente, o anjo não é onipresente, o anjo não é onipotente, né? Ele dá ordem. Então, ele fala, vai lá na casa da Sueli, que eu tenho uma bênção para entregar para ela. Então, o anjo fica sabendo na hora com Deus. E tem coisas que Deus revela no teu coração que ninguém sabe, somente você e Deus. Por isso que ele tem que tomar cuidado. São parênteses aqui no assunto. Tomar cuidado muitas vezes com as nossas reações e com as nossas palavras, porque tem coisa que é sua e de Deus. Sabe? São os seus desejos e os desejos do coração de Deus. Então, quando nós abrimos a boca, às vezes principados e potestades ficam sabendo naquela hora. Fica sabendo na hora que você conta. Fica sabendo na hora que você fala. Porque anjos, sejam anjos demoníacos ou anjos do Senhor, eles não são onipotentes, eles não são onipresentes, eles não são oniscientes. Então tem coisas que os principados e potestades, eles ficam sabendo por causa da igreja. Então a multiforme sabedoria de Deus, ela é revelada para a igreja. O que eu vou falar aqui é sobre o Éden. Então vamos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. O caminho do Éden. Lugar de adoração. O caminho do Éden, o lugar de adoração. Seja bem-vindo. Curta a nossa página no YouTube. Inscreva-se no canal, amém? Compartilhe. O caminho do Éden, o lugar de adoração. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Eu quero falar para vocês hoje sobre o princípio do princípio. Tá? Sobre o Éden. Eu falei para vocês que o Senhor tinha criado um jardim no Éden, no princípio, né? E eu falei lá na Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém ela vai descer do céu, adornada, e lá na Nova Jerusalém estará a árvore da vida, a qual nós iremos comer da árvore da vida, e cujas folhas vão servir para a cura das nações. Bom, se a árvore do jardim estava no jardim do Éden, lá no começo, estará no fim, então a Nova Jerusalém, ela tipifica um jardim do Éden, certo? Era um jardim e de repente agora Deus traz uma cidade inteira e nós dentro dela. Bom, você vai falar assim, pastor, então onde você quer chegar? Eu quero chegar no princípio do princípio. Onde era esse jardim do Éden, como era esse jardim do Éden, certo? E o que estava reservado ali no jardim do Éden. Primeiro, Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1, tá?
Gênesis capítulo 1, versículo 1. Quando o Senhor fala, no princípio Deus criou os céus e a terra, e a gente lê logo em seguida o versículo 2, geralmente a gente pensa que foi na mesma época que Deus criou os céus e a terra já virou sem forma e vazia. Quer dizer, a Bíblia fala lá no versículo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. No 2, e a terra era sem forma e vazia. Nós costumamos grudar esse versículo e achar que Deus já criou a terra sem forma e vazia. Mas eu quero dizer que Deus criou a terra para ser habitada. Então, entre o capítulo 1 e o capítulo 2, passaram-se muitos milhões de anos, tá? Entre o capítulo 1 e o capítulo 2, passaram-se milhões de anos. Então, existe muita coisa que aconteceu entre o versículo. Entre o versículo 1 e o versículo 2, passaram-se milhões de anos, tá? Então, o Senhor fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha o que está escrito em Isaías 45, 18. Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus não criou a terra vazia, mas formou para que fosse habitada. Então, nós vamos pensar assim, no princípio, quando ninguém sabia de nada, não se sabe quantos milhões de anos foram, a idade da Terra hoje era de 4.054 milhões, 4.000 milhões de anos. Olha como a Terra é velha, né? E aí o homem veio bem depois. O homem não tem isso de idade. A ciência pode explicar isso. Então, antes de Deus criar o homem, tá? Deus criou um Éden. Então, o Éden foi criado antes do homem. Só que era um Éden que não tinha nem sol, nem lua, mas ele tinha um brilho próprio, porque ele era um Éden de pedras preciosas. Então, antes do jardim no Éden que Deus criou para o homem e para a mulher, Deus já tinha criado um jardim que era um lugar onde era formado de pedras preciosas. Quem morava nesse jardim, ou quem ficava nesse jardim, ou quem tinha acesso irrestrito a esse jardim, era um querubim chamado Lúcifer. Então Deus criou a terra, tá? E na terra tinha um lugar chamado Éden. Esse lugar era totalmente formado de pedras preciosas, tá? E neste lugar, quem tinha acesso restrito, quem morava, quem estava lá, era um querubim ungido de confiança do próprio Deus, chamado Lúcifer. Ou Luzbel. Ou Luzbel, bela luz. Lúcifer também significa luz brilhante, né? Luz brilhante. Ou anjo de luz, querubim de luz, anjo de luz, Lúcifer, tá? Então ele tinha todo acesso restrito àquele lugar, junto com alguns anjos, eles estavam ali no lugar chamado Éden. Então Deus tinha a terra, na terra tinha um lugar chamado Éden, este lugar era de pedras preciosas, todo tipo de pedras preciosas. Então a terra, antes de ficar sem forma e vazia, ela tinha um formato e ela tinha uma luz própria, tanto que não precisava nem de sol, nem de lua, nem de nada, porque ela tinha uma luz própria, porque ela era formada toda de pedras preciosas. Os cientistas hoje comprovam isso, que debaixo da terra tem muitas pedras preciosas. Esse lugar onde tinha muitas pedras preciosas era o lugar onde Lúcifer habitava. Tudo bem? Vamos lá. Travou aqui, não. Então, Lúcifer significa
o brilhante, anjo de luz. Era um anjo de luz, tá? E ele fazia o quê? Ele ficava na terra, no meio das pedras afogueadas, que era um lugar onde a glória de Deus se manifestava, sim, porque Deus também se manifestava naquele lugar, mas ele tinha acesso a Deus todo o tempo. Então ele subia até o céu, ele descia, os anjos subiam e desciam, e a terra era o lugar onde Lúcifer estava, tá? Vamos comprovar isso aqui na palavra de Deus? Está escrito aqui em Ezequiel, capítulo 28, do 13 até o 18. Vamos lá, Ezequiel 13, não, 28, do 13 até o 18. Ezequiel 28, do 13 até o 18. Nós vamos ver então que Lúcifer morava, permanecia, tinha acesso restrito, ele ficava ali num jardim chamado Éden, num lugar chamado Éden, feito de pedras preciosas, tá? Lá também era um lugar de adoração a Deus, porque ele era o precursor da música, o primeiro a fazer instrumentos musicais. Ali tinha um lugar de adoração, certo? Vamos lá, no Éden. O Éden ficava na terra. Posso ler? Pode. Estivesse no Éden, jardim de Deus, e de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Então o que tinha lá naquele lugar? Sardônia, topázio, diamantes, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífanos. No dia que fosse criado, foram preparados. Então, no dia que Deus criou esse querubim, o Senhor já preparou, então, os tambores, os pífanos, quer dizer, instrumentos musicais. Por quê? Alguma coisa ele fazia ali. Alguns estudiosos da palavra dizem que ele era um tipo de um maestro da música, tá? A gente não pode ter certeza disso apenas por esse versículo, tá? Mas algumas pessoas falam que ele era um tipo de maestro da música que adorava a Deus. Então, no dia conduzia a adoração. Conduzia a adoração, isso. Continua ainda a leitura lá. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Olha só, ele estava no monte santo de Deus, e ele estava ali para guardar esse monte, quer dizer, ele estava ali, certo? Reservando aquele monte. Então Deus criou a terra, tá? E na terra, a terra era feita, tinha em evidência sardônia, topázio, diamante, todo tipo de pedra preciosa, ouro, certo? E ele estava ali aonde? No meio das pedras afogueadas andavam. Eram pedras tão brilhantes, que elas tinham aspectos de fogo. Olha o que fala mais dele. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Quer dizer, ele era perfeito. Ele tinha toda a perfeição de Deus. Até que um dia o pecado nasceu no coração dele. Aonde nasceu o pecado? No coração de Lúcifer. Ele agora se volta contra o próprio Deus. Continua a leitura. Estou lendo Ezequiel 28, de 13 até o 18. Na multiplicação do seu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, no meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, quer dizer, por causa da beleza dele. Começou então agora o coração dele querendo ser melhor do que Deus. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei. Diante dos reis te pus para que olhem para ti. Aí nessa época ainda não existia reis, mas o Senhor aqui está comparando como quem? Com os anjos que estavam
na época, no local, certo? Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que lhe consumiu e te tornei em cinza como a terra aos olhos de todos que o veem. Ezequiel 28:13. Então Lúcifer, ele assistia diante de Deus no céu e habitava na terra e tinha seres angelicais, tá? Nessa terra original, tudo era perfeito, porque Deus sempre, tudo que Deus faz é perfeito. Só que Deus examinou o coração de Lúcifer e viu no coração de Lúcifer a maldade por causa do seu orgulho. E Lúcifer se rebelou, a Bíblia fala que ele se rebelou, junto com ele se rebelaram 1/3 dos anjos do céu e caíram. Por isso que a gente chama de anjos caídos. Amém? Porque eles caíram, o Senhor lançou eles, foi expulso do céu. Agora, eles não podem ficar mais no céu e eles também foram expulsos do lugar que o Senhor tinha preparado. Pode falar. O pastor está falando para me explicar comércio. Pastor, relacionamento de troca. Quando fala sobre comércio, multiplicou o seu comércio, fala que você está falando de relacionamento de troca. Então, por exemplo, eu começo a falar para você querendo te vender a minha imagem. A sua ideia. A minha ideia. Por isso que fala, multiplicou-se o seu comércio. Porque Lúcifer, ali nessa palavra, ali, na realidade no hebraico, ela está explicando isso. Ela está explicando que é relacionamento a fim de que eu tenha uma troca de opiniões, troca de pensamento, convencimento. Então, para mim te vender alguma coisa, eu tenho que falar para você que aquela coisa é boa. E você compra essa ideia de mim. Você compra isso de mim. Então, quando fala multiplicou o comércio de Lúcifer, quer dizer que ele ficou falando com os anjos. Contra Deus. Contra Deus. Querendo ser superior a Deus. Por isso que fala de comércio ali. É que eu não vou parar em todas as palavras, porque senão a gente vai demorar muito. Mas ali vem a iniquidade. Foi através disso que começou a iniquidade. Porque ele começou a levar, então, a ideia dele de rebelião contra Deus. Certo? E Deus viu no coração de Lúcifer que ele estava com esse tipo de maldade, certo? Por causa do seu orgulho, por causa dessa rebeldia, então ele foi expulso dos céus, né? Olha o que está escrito lá em Isaías 14, de 12 a 15. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer. Isaías 14, de 12 a 15. Como caíste desde o céu, ó, tá perfeito aqui, né? Bem claro. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Quer dizer, ele não estava no céu. Olha como ele não estava no céu quando ele se rebelou. Ele estava na terra, nessa terra que tinha pedras preciosas, tinha claridade própria. Como o planeta, que a gente pode imaginar que tem uma claridade própria por causa de pedras preciosas e de muito lindo que possa ser, clareava, certo? E trazia luminosidade. E o próprio Lúcifer tinha luminosidade, por causa que ele era um anjo de luz. Então ele estava falando assim, eu vou subir no céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Aqui ele fala, estrelas de Deus também tem significado de anjos, arcanjos, querubins, serafins. E eu vou fazer o meu trono, quer dizer, eu vou subir acima de Deus, eu vou querer ser melhor que Deus, e eu vou fazer um trono. E no monte da congregação me assentarei. Quer dizer, e ali no monte da congregação as pessoas se congregam, onde os anjos se congregavam, onde os anjos comungavam, ali ele queria se assentar. Quer dizer, ele queria se assentar no trono de Deus como se fosse Deus. Aí Deus fala assim, através de Isaías 12, 15, versículo 15. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Aí então nós linkamos com Apocalipse e o juízo de Satanás. Satanás não foi lançado no inferno? Satanás não foi lançado no profundo abismo? Então ali, em Gênesis
quando Satanás ali se rebela contra Deus, o Senhor já tinha preparado o inferno para ele e seus anjos. Certo? Para que ele pudesse ser julgado e levado lá no abismo, como nós vimos lá em Apocalipse 21 e 22, no capítulo 21 e 22. Certo? Ainda fala mais sobre ele. Quer dizer, quando ele fala lá em 14, olha o que ele fala lá em 14. Tu dizias no teu coração, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, qual que era a intenção de Satanás? Então, pegar o trono de Deus para ele. Ele estava num lugar chamado Éden, que era formado de pedras preciosas, tá? Era formado de muita luz, muitas coisas preciosas. Ele fazia tudo aquilo que era precioso diante de Deus. De repente, o pecado entrou nele e ele foi expulso do jardim do Éden e foi expulso do céu. Agora ele não tem mais lugar para ficar. Para onde que ele vai? Percorrer a terra. Para as regiões celestiais. Então ele tinha um lugar específico, onde era no Éden. Do Éden ele tinha acesso a Deus, certo? Agora, onde que ele fica? Nas regiões celestiais. Ele foi expulso. Olha o que Jesus fala dele lá em Lucas capítulo 10, 18 e 19. Lucas 10, 18 e 19. Olha o que o Senhor fala. Ele respondeu, Jesus: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. O Senhor está falando aqui, lembrou. Eu vi Satanás caindo como um raio dos céus. Mas agora você, a igreja de Cristo, tem poder e autoridade para que o inimigo não toque na vida de vocês. Quer dizer, ali o Senhor estava reportando a quando ele caiu dos céus. Quando ele foi expulso do céu. Então Lúcifer foi expulso da presença de Deus. Aí ele começou a ser chamado o quê? Satanás. Amém? Quer dizer adversário. Satanás quer dizer adversário. Então Lúcifer estava no jardim do Éden, certo? Lá no jardim do Éden ele tinha a posição dele. O jardim era feito de pedras preciosas. Agora ele foi expulso do jardim, foi deposto do seu lugar de habitação. A sua habitação agora é destruída. O que? A terra vira sem forma e vazia. Então agora nós passamos para o versículo 2. Onde a terra se tornou sem forma e vazia. Quer dizer, por causa dessa queda de Satanás, o Senhor destrói tudo. O lugar onde o Lúcifer ficava. E aí pega, destrói tudo, a terra agora fica caótica, sem forma, vazia. Satanás ficou impedido de ir até a terra, porque ele não tem mais lugar para ele, impedido de morar no céu, e ele ficou nos ares agora, rodeando a terra, porque ele não tinha lugar. Amém? Lá em Jeremias 4, 23, diz assim, ó. Observe 4, 23. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinha a sua luz. Tá vendo? A terra agora não tinha a sua luz, porque ela tinha a luz antes. A luz que ela tinha era a luz das pedras afogueadas e do próprio Lúcifer, que era anjo de luz. Certo? Agora ela é sem terra, sem forma, quer dizer, a terra é sem forma, vazia. E aí continua, também os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, quer dizer, não existia ainda homem nenhum. E todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor. Aqui o Senhor está dando uma alusão à terra antiga. Que também, alguns teólogos, eles falam que pode ser voltado para aquilo que a ciência chama de era geológica. Tá? Onde habitavam os dinossauros enormes, tal, porque sempre as pessoas perguntam, e os dinossauros? E os dinossauros? Eles foram criados junto com Adão e Eva, né?
Os teólogos, eles dão essa alusão de que pode ser nesta época que existia os dinossauros lá atrás, antes de Deus criar o homem, e quando a terra virou sem forma e vazia, os dinossauros também desapareceram, tá? Vamos lá, Gênesis 1:2, então. A terra era sem forma e vazia, tá? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Satanás, então, a partir daí, ele se tornou o quê? Um chefe das potestades do ar, tá? Então, tem demônios, 1/3 dos anjos se rebelaram, agora são demônios, tá? E a terra ficou sem forma e vazia, quer dizer, aí já foi a primeira demonstração do juízo de Deus contra Satanás. Mas ele não foi destruído. Quando é que ele vai ser destruído? Lá depois do milênio. Tá? Então, aqui Satanás ainda não foi destruído. Tá? Então, Satanás, ele quis uma posição acima das estrelas, foi lançado por terra, a terra se tornou sem forma e vazia, certo? E o Éden é um local, certo? O Éden é um local, um jardim, assim como a terra é um local, o céu é um local, amém? O Éden era um local. E o que Deus faz? Deus surpreende os anjos, surpreende toda a criação, criando os homens. E os homens, ele escolheu fazer a sua imagem e a sua semelhança. E ele fez um jardim no Éden. Olha só, o Senhor plantou um jardim no Éden. Olha lá o que fala lá em Gênesis 2:8 e 9. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Olha só, onde Satanás estava? De rodear a terra. Deus criou o homem, aí cria o mar, cria as plantações, cria os animais, põe os animais ali. Ele faz todinho o jardim para depois criar o homem. Deus primeiro prepara as coisas pra gente e depois que está preparado é que ele dá na nossa mão. Foi isso que ele fez com o homem. Ele criou todo o jardim, criou tudo bonitinho e falou, agora eu vou colocar o homem, porque o homem vai governar. Então ele plantou um jardim no Éden, certo? E ali ele pôs o homem. Olha lá, está escrito lá em Gênesis ainda no versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que aconteceu? O homem foi criado por Deus. A partir da onde? A partir do pó da terra. Não é isso? O homem foi colocado nesse jardim, certo? Deus soprou ali o seu espírito sobre o homem. Deus agora tem um relacionamento com o homem, de pai e filho, certo? Falou para o homem, você vai governar a terra, o homem e a mulher, lógico, né? Falou para eles, você vai governar a terra, você vai sujeitar a terra, porque agora a terra é sua, certo? Agora essa terra é para vocês. O homem era inteligente, o homem era perfeito, ele falava com Deus, tinha Deus no seu interior, porque o Senhor falava, comungava com ele, certo? Falava com Deus todos os dias na virada dos dias, o Senhor vinha conversar com Adão, não era assim? Com o homem. Ele era ciente de Deus, quer dizer, ele tinha ciência da presença de Deus, certo? Ele recebeu o espírito de vida através de Deus, certo? A alma dele sabia diferenciar sobre as coisas de Deus. Deus vinha, então ensinava ele. Na realidade, quando Deus vinha, Deus começava a conversar com Adão, ensinava ao homem. Deus ensinava, Deus instruía, Deus orientava Adão. E Deus dava toda a sabedoria para Adão, porque ele tinha relacionamento com Adão. O que aconteceu com o homem? O homem que tinha ali relacionamento com Deus todos os dias, que falava com Deus todos os dias,
que era perfeito em todas as coisas, que era instruído por Deus. De repente, agora Satanás se personifica numa serpente e vem agora falar com o homem. Qual foi o problema do homem? Ele não acreditou o suficiente no Deus poderoso. Eu sempre falo isso. Ele todo dia falava com Deus, todo dia falava com Deus. Vem um bicho esquisito, né? Vem uma coisa falar com ele, contra o seu próprio pai, contra o seu próprio Senhor. E ele prefere acreditar na serpente do que acreditar na palavra de Deus. E muitas vezes nós vemos tantas coisas esquisitas, sabe? Nos rondando. Tantas propostas esquisitas, sabe? Que não, você vê que não tem nada a ver com Deus. E a gente prefere acreditar nessas propostas de Satanás do que acreditar na palavra de Deus, que é perfeita. A palavra de Deus que é verdadeira. E Adão perdeu o quê? O lugar no seu jardim do Éden. Onde era o jardim do Éden? Era o lugar onde marcava o encontro com Deus todos os dias de tarde. Na viração do dia. Lá no jardim do Éden, lá onde Satanás estava, Deus também ia, porque lá falava que tem um monte da congregação, lá também tinha. Então Deus também vinha ali no jardim do Éden, lá que era feito de pedras preciosas. Agora o Senhor prepara para Adão um jardim do Éden perfeito. E ele peca, ele prefere acreditar nas astúcias de Satanás. Porque Satanás perdeu o lugar dele, agora ele quer o lugar do homem. Porque Satanás agora não tem corpo, ele não tem corpo. E ele vê o homem que foi criado em mais semelhança de Deus. E ele quer estar dentro do corpo, porque é num corpo que ele vai sentir. Ele vai sentir, sabe, o tato, ele vai sentir o olfato. A única maneira de Satanás sentir alguma coisa é quando ele se aposta de um corpo físico. Então ele invade as pessoas. E as pessoas ainda preferem acreditar nas coisas esquisitas de Satanás do que acreditar naquilo que Deus fala, naquilo que Deus faz. Amém? Aí no versículo 23 de Gênesis 3, 23, 24, diz assim: por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez com que lavrasse a terra da qual havia sido formado. Agora ele vai ter que lavrar a terra. Deus baniu Adão, baniu Eva e do lugar onde ele estava, e estabeleceu ali, colocou ali 2 querubins com uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Então agora o homem e a mulher não podem mais entrar no lugar que Deus tinha preparado para que eles pudessem ter intimidade com Ele, conversar com Ele, serem instruídos por Ele. Agora tem 2 anjos lá na porta do Éden, impedindo o homem de entrar. Só que Deus, Ele é tão maravilhoso, tão glorioso, tão poderoso, sabe? Ele está sempre cuidando de nós. A Bíblia fala assim que nós hoje, você, eu, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Olha que bênção que Jesus veio nos reconciliar com Deus, né? Através de Cristo Jesus, nós somos reconciliados com Deus. Nós somos agora novas criaturas. Não estamos mais debaixo da maldição do pecado, porque Cristo Jesus nos comprou com seu sangue, nos libertou com seu sangue. Agora o Senhor nos chama de templo do Espírito Santo de Deus. Quer dizer, o Deus ali, ele vinha conversar com Adão e Eva no jardim do Éden. Hoje, ele te chama, ele me chama de templo do Espírito Santo, lugar onde o Senhor quer se encontrar conosco todos os dias. Sem horário marcado. Qualquer hora que você quiser, você se encontra com Deus para ser instruído por Deus. Ele é aquele que vai te ensinar o caminho que você deve andar. Ele vai te instruir a maneira que você deve fazer. Ele vai te convencer do pecado, da justiça, do juízo. Você, através do Espírito Santo de Deus, agora pode ter relacionamento
relacionamento direto com o Senhor. Você vai falar com o Senhor, você vai se relacionar com Ele. O Senhor fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje. Onde está escrito? Ah, meu Deus, eu não peguei. 1 Coríntios 3, 16. Peguei sim. 1 Coríntios 3, 16, 17. Olha lá. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3, 16 e 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Olha só, o Senhor fala, se você não está sabendo que você é templo do Espírito Santo, que você não é de você mesmo, o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e que ele habita em você. Então, por que o inimigo, muitas vezes, ele quer perverter o homem? Para que o homem deixe de ser templo do Espírito Santo. Antigamente o Senhor via no Éden, agora durante o tempo da graça, nos anos da graça que nós temos vivido, ele vem na sua vida, na minha vida. Basta você buscar o que? Relacionamento com Deus, orar ao Senhor, ter Ele como Deus da sua vida, o único suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, porque você é templo do Espírito Santo. Então o inimigo, o tempo todo, ele quer destruir quem? Ele quer destruir o homem, porque o homem foi feito para ser templo do Espírito Santo. Amém? A glória de Deus, ela estava presente lá no Éden. Tinha até um monte da congregação, como nós lemos lá. A glória de Deus hoje, ela está dentro de nós. E Deus não esqueceu do plano original. Qual que era o plano original? Ele teria um lugar, certo? Onde ele vem se encontrar com o homem. Agora lá no milênio, olha só. Agora lá no milênio, no tempo milenal, onde nós vemos lá a árvore da vida, né? E onde Deus, qual o projeto de Deus? Estar com o ser humano, ter o ser humano como seu povo, ser seu Deus, ali na Jerusalém que desce do céu, adornada, a Bíblia fala. Apocalipse, ai, não peguei. Não peguei esse versículo. Apocalipse no final, ali no 22 que nós lemos segunda-feira. Né? Então o que é ali no reino milenar? Onde o Senhor ali vai governar juntamente conosco, com o homem, governar a terra, seremos reis e sacerdotes. Aonde? Num lugar, lembra que eu falei, o Éden era um lugar onde Satanás ficava, onde Satanás ia, que era feito de pedras preciosas. Por que os homens brigam tanto pelas pedras preciosas? Por que os homens brigam e morrem por causa do ouro? Porque os homens, eles são gananciosos e Satanás coloca isso no coração deles. Que o ouro é melhor do que tudo, que a prata é melhor do que tudo, que as pedras preciosas são melhor do que tudo. Porque Satanás tinha um lugar que era formado de pedras preciosas. Quando a gente se volta lá para o milênio, para a Nova Jerusalém, como que os muros da Nova Jerusalém não são de pedras preciosas? Os muros de jaspe, não é que a gente leu? Então, lá no milênio, agora, esse Éden onde Satanás tinha lugar, agora o Senhor prepara um lugar também de pedras preciosas, só que é uma cidade onde as ruas são de ouro, os muros são de jaspe. Para quem? Para nós, os filhos de Deus, para nós, a noiva de Jesus Cristo. Então, quando muitas vezes nós não entendemos que a maior preciosidade é sermos filhos de Deus, a maior preciosidade é nós sermos a noiva de Jesus, porque o princípio de Deus não mudou. Deus sempre vai ter o melhor para nós. Então o caminho do Éden, na realidade, quando nós falamos assim, ai, mas o Éden é um lugar bom, mas o Éden tinha isso, o Éden estava aquilo. O caminho do Éden hoje, no tempo da graça, é o lugar da sua adoração. E a minha proposta hoje é que você tenha um lugar onde você possa adorar a Deus. Aí na sua casa mesmo, pode ser um Éden. Porque é aí que o Senhor vai vir te visitar. Amém? É aí que o Senhor vai te dar opções também de escolha. Toda vez que a gente vai para o Éden, nós temos a escolha. Ou nós comemos da árvore da vida, que é Cristo Jesus, ou nós vamos preferir entrar no caminho do Éden, não ouvir a Deus e fazer as nossas escolhas. Através do nosso conhecimento, muitas vezes que é tão deturpado. Então o Senhor fala assim, olha para nós hoje.
O caminho do Éden está aberto para você. Amém? Anjos, arcanjos, querubim, eles não mais impedem você de entrar na presença de Deus. Mas agora o caminho foi aberto. Amém? O véu foi rasgado. O Senhor agora ele vem. Todas as vezes que você ora, o Senhor fala assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Quer dizer, o Senhor está perto. Ele quer te ouvir, ele quer ouvir a sua voz, ele quer, sabe, se relacionar com você. Pegue a palavra de Deus, que é a constituição do Senhor para nossas vidas. Vai ler a palavra de Deus, sabe? Ainda que você não está tendo um culto aqui na live todos os dias, fala: pastora, agora eu não vou ter culto todos os dias, agora não vai ter de segunda, quarta e sexta, o que eu vou fazer? O Senhor fala: vai para o Éden, vai para o seu caminho do Éden, se dispa de você mesmo, tira essa roupa, sabe, de resistência muitas vezes, que mostra apenas que nós estamos nus e despreparados. Você não está nu e despreparado, você está preparado, porque se vestiu de uma nova veste, a sua veste em Cristo Jesus. Você está em Deus, não se esconda do Senhor. Se você pecou, não se esconda de Deus. Se o Senhor falar para você: fulano, onde você está? Onde você está? Você fala: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Eu errei nisso aqui, Senhor, mas eu preciso, Senhor, mostrar para o Senhor, porque eu não quero sair da Tua presença, eu preciso da Tua presença. Isto é o caminho do Éden. O caminho do Éden é você saber que você pode buscar o Senhor com toda a sua intimidade, sabendo que Ele é Deus, que Ele vai te ouvir em todo o tempo. Ele jamais te deixará. Ele jamais te abandonará. Ele tem muitas maneiras de agir na sua vida. A sabedoria dele é multiforme. Então, às vezes, você está pensando que as coisas são de um jeito, mas o Senhor fala: não é desse jeito, filha. Não é desse jeito, filho. É desse jeito. Porque sempre Deus vai querer o relacionamento, se aproximar de você, te orientar, te ensinar e saber que tudo de bom e de melhor, aquilo que Satanás tinha, você agora é dono. Você é dono da presença de Deus quando você quer. E o Senhor tem muito mais do que pedras e brilhos para você. Deus tem para você o melhor, que é a presença dele para a sua vida. Amém? Então o caminho do Éden é o seu caminho de adoração, onde o Senhor vai se fazer presente. Você vai mostrar quem você é para Ele. Amém? Vamos orar, pastor? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, sabemos que o Senhor tem nos amado, Senhor, nos amou primeiro, Senhor. Por isso, Senhor, nós podemos dizer, Senhor, que o Senhor nos chama, nos atrai, Senhor. E o Senhor diz, Senhor, na Tua palavra, Senhor Deus: quem tem sede, vem a mim e beba, Senhor, da água viva. Senhor, como nós queremos, Senhor, dessa água viva que jorra do Teu trono. Como nós queremos, Senhor, o nosso lugar, Senhor, a nossa posição em Cristo, Senhor. Tu nos chama, Senhor, para entrarmos com ousadia diante do Santo dos Santos, Pai. Quer dizer, o Senhor nos chama para entrarmos, Senhor, com ousadia na Tua presença, da mesma forma, Senhor, que Adão e Eva, Senhor, entravam na Tua presença, Senhor. Mas por causa do pecado, Senhor, eles não puderam entrar mais, Senhor. Da mesma forma, Senhor, que o próprio Lúcifer entrava na Tua presença, Senhor, mas por causa do pecado, Senhor Deus, ele foi lançado por terra, Senhor. Hoje, Senhor, através do Espírito Santo, Senhor, nós entramos diante da Tua presença para Te engrandecer, para Te louvar, para Te adorar e dizer que somente o Senhor é Senhor da nossa vida, Senhor. Entramos sim, Senhor, com essa ousadia, por causa do sangue de Cristo Jesus, o novo e vivo caminho que foi aberto no sangue de Cristo Jesus. Somos gratos a Ti, Senhor, que nós possamos entender, Senhor Deus, que a Tua presença é melhor do que ouro, é